Bem, meus amigos, boa tarde. Nós estamos continuando a estudar, então, o livro da irmã Sudufo, ainda a introdução, e nós continuamos aqui na tese que ela está fazendo, né? Essa falta da identificação que muitos de nós têm, ou bilhões de seres encarnados têm, essa falta de identificação com a nossa condição humana, essa nossa não aceitação inconsciente do estar na Terra, de ser humano, de ter as limitações e necessidades que até o animalzinho seu tem, que faz parte da nossa sobrevivência. Então, essa dificuldade de aceitar tudo isso parece, segundo a tese da irmã Sudufo, nós estamos abertos aqui para discutir, parece que foi grande parte deixada por uma praga, entre aspas, né, desses seres que vieram de outros planetas que não estão mais aqui, que são chamados espíritos caperinos, segundo a literatura espírita, de que são seres que o Renato e Ângelo explicou certa vez, a última vez, de que eles deixaram o planeta superior, mas eles eram intelectualmente superiores, mas moralmente, eticamente, ainda muito voltados para a raiva, para o ódio, para a guerra. Então, tinha ainda esses sentimentos cristalizados e foram obrigados a deixar o planeta e encarnar no planeta Terra para continuar o processo evolutivo deles. Processo esse que, segundo os espíritos e a literatura espírita, está acontecendo já com o planeta Terra já há muito tempo, né? Estamos sendo convidados, os espíritos que ainda persistiram no mal, que vão fazer o processo evolutivo em outro planeta. Mas ela continua aqui dando essa tese, né? De que ela fala que essa falta de identificação, às vezes, com a nossa vida, com a nossa condição humana, estaria aqui. E ela continua dizendo que algumas patologias constitucionais, estou lendo o último parágrafo da terceira página, o último parágrafo da terceira página. Algumas patologias constitucionais, endógenas, isto é, internas, encontram explicações ricas na compreensão das histórias longínquas da deportação. Deportação é isso que nós falamos, espíritos que estavam lá em outro planeta, curtindo o paraíso deles, entre aspas, que era um planeta em evolução, mas que estavam persistindo no ódio, na raiva, na beligerância, eles foram convidados a vir aqui para o planeta. Isso não é uma hipótese tão distante quanto se imagina, ela está comentando, porque os efeitos dessa história milenar são ativos e determinantes na atualidade em bilhões de criaturas atormentadas e enfermas. O desajuste primário, a dificuldade em aceitar a realidade terrena, é fator patogênico de bilhões de almas reencarnadas e de mais um conjunto de bilhões de outras fora do corpo, formando uma teia vibratória psicótica no cinturão da psicosfera terrena. A energia emanada da sensação coletiva de inferioridade é uma força epidêmica que puxa o homem para trás e dificulta o avanço dos que anseiam pela ascensão. Segundo o Espiritismo, Ângelo e Renato me ajudem, nós vivemos mergulhados num mundo de vibrações que são chamados fluidos, ou psicosfera, falado por André Luiz, entre outros. Nós estamos mergulhados neste mar de pensamentos, e esse pensamento é mais do que pensamento, informação, tá? Não é apenas as informações que chegam para a gente por ondas de celular, de televisão. Essas ondas, elas chegam carregadas, impregnadas de sentimentos e emoções e fortalece os nossos pensamentos. Então, segundo os espíritos, a tese do espiritismo, que o nosso cérebro ele não é um órgão hermeticamente fechado no crânio. Quando nós pensamos, por exemplo, num pensamento rotulado, cheio, carregado de ódio, de raiva, vingança, a gente emite uma onda fluídica em que vai reforçar essa onda mental no planeta. E passamos a sintonizar com espíritos naquela mesma área. E vice-versa. Quando temos pensamentos de amor, sinceridade, carinho, humildade, de colocar-se na pele do outro, de querer ajudar o outro, nós emitimos uma onda mental vibratória que entra em sintonia com uma onda mental planetária também emitida por outros seres encarnados e encarnados, reforçando esse tipo de comportamento e pensamento. Vejam só, gente, que pensar é causar. Olha que coisa interessante. Quando você pensa em algo, seja lá o que for, e mantém aquele pensamento persistente, você está reforçando aquela onda vibratória.
Como eu disse, gente, nós não temos como dominar as nossas emoções, elas são muito instantâneas, mas os pensamentos nós podemos educá-los e muito. Como eu expliquei, pelo fenômeno de espelhamento que o cérebro tem, né? Nós acabamos inconscientemente imitando o comportamento de outras pessoas quando estamos principalmente no ambiente de sociedade. Então, parece que nós, os primitivos lá reencarnados lá atrás, acabamos absorvendo esse comportamento ou essa saudade ou esse tipo de comportamento mental deles, né? Porque realmente eles tinham essa noção de que estavam sendo castigados e sendo levados a um lugar que eles não queriam, é a saudade da velha casa. Então, isso explica muitas vezes essa questão inconsciente da depressão, da saudade, em que foi, de certa forma, plasmada, talvez, no genes, isso aqui é uma teoria dela, que vai falar mais à frente, foi deixado para nós essa praga, entre aspas. Isso lembra muito aquela passagem da Maria Joaquina, né? A esposa de Dom João VI, né? O imperador, que antes, quando ela foi embora do Brasil, ela diz aquela famosa frase: desta terra não quero nem o pó, né? Então, é mais ou menos isso. É como se eles tivessem deixado essa praga para a gente. Isso aqui é a teoria da Hermance Dufour, que ela falando que grande parte dessa nossa não identificação com a nossa vida e com a nossa condição teria sido deixada por esse mecanismo cerebral desses seres, para que a gente pudesse vencer essa questão da inferioridade, essa questão do abandono. Mas, Renato, é interessante de que essa saudade desses seres de outros planetas, que são os egípcios, os maias, incas, astecas, os primeiros chineses, eles deixaram alguns símbolos, algumas imagens muito simbólicas na cultura deles, que até hoje os historiadores estão tentando entender, né? Quem aqui lê um pouquinho de história, é muito enigmático ali a história dos egípcios, dos antigos chineses, dos árabes, que existem discussões e teorias até entre os historiadores e antropólogos, né? O que eles querem dizer com aquela simbologia? Isso demonstra, talvez, algumas lembranças deles das vidas deles nesse planeta. Quem quiser pode me interromper à vontade, hein, gente? Eu só queria comentar mais um detalhe, agora, em torno das vibrações, né, da Terra, depois, que a gente fica influenciado pelos pensamentos. Por isso, a advertência de Jesus, né, orai e vigiai. Né? Então, a gente tem que estar sempre orando e vigiando para não se deixar envolver num ambiente pesado, num ambiente de vibrações negativas ou doentias, né? Porque se nós formos nos deixar levar pela grande massa, a gente vai adoecer, a gente vai ficar doente sem saber por quê. A gente vai, por que eu estou doente? Ah, tá todo mundo chorando, eu estou chorando também. Tá todo mundo triste, eu estou triste também. Tá todo mundo fazendo algum excesso, eu estou fazendo... Não, então por isso que a gente tem que vigiar, orar, né? Usar o pensamento, saber escolher exatamente em que vibração a gente quer vivenciar a nossa vida aqui na Terra, né? Às vezes não é fácil, mas um bom aconselhamento, é você saber separar e filtrar aquilo que você quer vivenciar, né? O cérebro, através da sua neuroplasticidade, é que nós estamos tentando fazer já nesse grupo de estudo, quebrar realmente velhos hábitos, porque é muito forte isso que a Ângela disse, porque os meios de comunicação que nós temos hoje, a mídia, a gente não precisa entrar muito em exemplo, ela consegue replicar essa negatividade, esse pensamento doentio, esse pensamento de que a vida é muito curta, que ela não presta, de que a nossa vida é muito descartável. Se a gente for consumir, como muitas vezes a gente acaba consumindo, os noticiários de outras coisas, não vou entrar aqui em detalhe, desde as mídias os sistemas de comunicações, eles replicam isso. Então, uma das formas, Renato, é a gente começar cada vez mais a selecionar aquilo que de fato nos traz bons pensamentos, pensamentos saudáveis, ou reforça aquilo que a gente realmente quer. Então, aquilo que eu disse, o cérebro ele só começa a agir ou começar a formar novos hábitos quando aquilo tem significado. Lembram disso que nós dissemos? Significado, valor, recompensa. Então, o que você pode fazer para reforçar aquilo? Não adianta eu querer realmente a espiritualização ou querer ser uma pessoa mais calma se eu começo justamente a consumir coisas na mídia ou justamente nos meios de comunicação ou na conversa com os amigos, assuntos que reforçam o meu comportamento irritadiço, meu comportamento intempestivo. Está respondendo a sua pergunta, Renato?
Então, é o desenvolvimento de novas ações para que elas se tornem hábito. O hábito, gente, é quando uma ação é inconsciente, nós fazemos sem pensar. Imagina quando nós fazemos ou temos um comportamento saudável sem pensar. Esse é um dos objetivos que os espíritos trazem para nós, né? O que é a ação no aspecto negativo se torna no positivo fácil. É questão de desenvolver a ação para se transformar em hábito. Mas lembre que eu disse, gente, vamos colocar os pés no chão. O nosso cérebro não gosta de mudar, viu? Ele não gosta de mudar, porque é gasto energético. De 100% da energia que o corpo recebe, 20% ou quase 25%, quase um quarto, é consumido pelo cérebro. Olha só. E o nosso cérebro, por questões de sobrevivência, não gosta de gastar energia. Ele não gosta de sair seu modus operandi. Por isso, mais do que nunca, precisamos sempre encontrar significado, valor, recompensa para aquilo que a gente quer desenvolver. Então, por exemplo, estamos falando de espiritualidade, de novos comportamentos ou comportamentos saudáveis. Nós não vamos conseguir introduzir isso através de ações automáticas, transformar isso em um hábito, se cada um de nós não encontrarmos o nosso propósito, nosso valor. Por isso, como eu sempre digo, e os espíritos também falam sobre isso, que o caminho da espiritualização é muito individual, tá? O que causa realmente fé, alegria, conexão com o divino, para mim, não é o de vocês. Por isso que essa caminhada, gente, ela não pode ser massificada. Espiritismo, catolicismo, protestante, budismo, seja lá o que for, eles não podem ser massificados, isto é, eu vou dar uma receita de bolo e todo mundo vai ter que se enquadrar naquilo. Isso não funciona assim. Por isso que todos têm que encontrar o seu significado. Todos estão aqui hoje reunidos nesse horário porque encontram algum significado para isso. Talvez no momento não consigo nem pensar. Por que eu estou aqui 5 horas da tarde escutando o Carlos falar essa baboseira? O que significa isso? Qual o significado? Aprendizado? É que eu vou resolver um problema meu pessoal? É que eu vou me entender melhor? O cérebro está querendo ou já conseguindo encontrar um significado para isso. Guardem, gente, que isso é uma questão básica de neurociências pura. E o nosso cérebro, o cérebro do seu cãozinho, do seu gato, funciona assim igual o nosso. Na vida social, acadêmica, profissional, afetiva. É assim, significado e propósito, tá? Então, eu vou falar uma coisa para vocês que choca até alguns espíritas e protestantes ou cristãos, de que mesmo o comportamento mais altruísta, ele tem que ter significado, senão não vai. Não adianta. Então, tudo tem uma recompensa para o cérebro. Recompensa aqui, gente, não é só prazer, não. Viu? Eu já falei que é muitas vezes resolver uma dor, resolver um problema. Então, mesmo o comportamento altruísta tem um significado por trás dele. Então, é isso que nós estamos querendo dizer, respondendo mais a pergunta do Renato. Quer falar alguma coisa? Alguém ouviu alguém falar? Eu queria falar o seguinte, isso é tão complexo e tão lógico que a gente consegue compreender as pessoas que são afastadas da espiritualidade, não do espiritismo, mas da espiritualidade, por até não conseguir, né, questão do cérebro não querer fazer força, né? Justamente porque se você vai para a linha espiritualista, você tem que fazer muita força. Você tem que pensar muito, você tem que raciocinar, você tem que botar os sentimentos, aflorar os sentimentos. Então, como o cérebro, né, quer ficar no conforto, então ele prefere uma linha mais materialista, um prazer mais material, uma vida mais de alegria, de prazer, de longe dessas complicações. Isso, né, se a irmã está correta, se a psicanálise não, é a psicociência, né, está correta, isso faz com que a gente compreenda bem a atitude de certas pessoas, né, e até mesmo entes queridos, parentes e tudo mais, e a dificuldade do ser humano mesmo em encontrar, em adquirir essa força. Há que ter muita força de vontade para você trabalhar com o invisível, aquilo que você só supõe que exista. Angela, isso mesmo, é bastante desafiador, porque nós já estamos no modus operandi, muito rápido, né, do dia a dia. E você sai daí, para dar significado para uma vida maior, é mais desafiador para o nosso cérebro. Porque, como eu disse, gente, por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro ainda ele tem mecanismos muito semelhantes a seu animalzinho do chimpanzé que está na floresta. Quando você começa a estudar um pouco de neurociências, que eu estou aqui compartilhando com vocês, sem nenhuma postura professoral,
você fica um pouquinho assustado, porque seu cérebro, mesmo numa corporação, mesmo numa empresa, mesmo você usando todo o raciocínio, está ali as emoções básicas influenciando você. Então, não há escolha sem as emoções no nosso dia a dia, porque é sobrevivência. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, esse mecanismo todo, se a gente deixa levar só por ele, vai justamente nos mecanismos, a gente fica muito afastado de comportamentos que são, a princípio, muito saudáveis para nós, para que dar justamente mais legitimidade para a nossa vida, para dar justamente significado para ela. Tanto que, Ângela, é muito interessante para você, gente, uma das pesquisas realizadas em neurociência, o porquê da religião, né? Que nosso cérebro foi feito para a espiritualidade, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas o nosso cérebro foi feito para a espiritualidade do ponto de vista genético. Alguns estudos em neurociência relatam que uma das importâncias da religião, demonstrando isso em trabalhos científicos, é que dá mais significado de vida para as pessoas. Então, uma das importâncias da religião é que aumenta o significado de vida, o porquê da vida. Isso ajuda justamente a gente combater essa crença, essa praga, entre aspas, da crença que foi deixada aqui por outros espíritos. Mas nós sabemos que o problema nosso não é só isso, não. Não é só essa herança de pensamento deles, não. Da queda do paraíso que eles tiveram, não. Nós temos outros problemas complexos e a religião nos ajuda nisso, porque ela traz justamente mais significado para as pessoas. Isso, vários trabalhos realizados. As pessoas que têm uma religião, que vivenciam elas, têm problemas psicológicos? Têm problemas psiquiátricos? Têm. Mas elas, de modo geral, segundo a estatística, elas lidam melhor com esses problemas pessoais, psíquicos, ou mesmo doenças mentais, do que as pessoas que não têm religião. Então, vocês veem da importância, do ponto de vista estatístico, de se ter uma crença religiosa, de algo do espiritual, da conexão com o divino. Então, a religião é muito saudável, de modo geral, né, gente? Por mais que a gente possa fazer qualquer pensamento em questão de fanatismo, etc., tirando e drenando essa questão, a religião sempre vai trazer benefícios. É uma coisa interessante, eu sempre falo, certa vez, um dos maiores benefícios que o espiritismo traz, agora falando de espiritismo mesmo, puro e nu e cru, espiritismo. Pela minha experiência que eu tive de espiritismo, que eu sou espírita desde 17 anos, para quem não sabe, eu quase passei grande parte da minha mocidade dentro do centro espírita. Eu posso dizer que um dos maiores benefícios que o espiritismo trouxe para mim é dizer assim, olha, a vida continua literalmente do jeito que está aqui. A morte é apenas um fenômeno biológico. Você vai continuar com suas qualidades e medos, anseios, sonhos e desejos fora do corpo. Por isso que a grande maioria dos espíritos, bilhões que desencarnam, chegam na vida espiritual das chamadas colônias, continuando ou vivendo da mesma forma que tinham aqui. E se reunindo com as mesmas qualidades e intenções, se aglutinando com as mesmas afinidades. Quer dizer, continuam católicos do outro lado, protestantes, umbandistas, às vezes ateu. Então, as pessoas acham que desencarne e a pessoa se torna um anjo ou um demônio. Nenhum dos dois. Continua sendo humano. São espíritos desencarnados que pertencem à espécie humana. Não estamos falando aqui de Francisco de Assis, não, tá, gente? Nós estamos falando da grande massa de espíritos que desencarnam, que somos nós, que está nesse ciclo evolutivo. E são questões que a espiritualidade maior nos respeita o processo evolutivo. Desencarnou e continuamos do outro lado. Eu lembro de uma frase do André Luiz, gente, que eu jamais esqueci. Ele fala que o berço inicia, o túmulo desdobra. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós estamos desencarnados, nós nos encontramos na segunda etapa da própria existência. É a segunda fase. Quer dizer, eu desencarnar aqui hoje, eu continuo na segunda fase da minha vida atual. Porque eu vou continuar crescendo, estudando ou não, de acordo com as minhas livres escolhas, meu livre-arbítrio. Isso é muito interessante, que a vida ela continua literalmente. Então, nós já estamos num processo. Eu me lembro de uma frase, não sei quem que é, se é Emmanuel ou André Luiz, mas ele fala que nós já estamos no mundo espiritual, né? Só que o mundo espiritual mais denso, é uma teoria deles. É só que ele densificou, ele materializou, ele se tornou mais animalizado e bruto. Mas nós estamos no plano espiritual. É questão de faixa, de vibração. E lembrei também aqui da frase do budismo, que também o espiritismo fala isso, que morte, nascimento e morte não existe, apenas existe continuação. Nascimento e morte não existe apenas continuação. Isso, do ponto de vista espiritual e filosófico, se encaixa muito bem do espiritismo com muitas outras religiões. Bom, gente, Renato, me ajuda aí no tempo, hein? Para eu não ultrapassar. Olha só nesse segundo parágrafo, gente, que ela fala sobre tamponamento mental. Tamponamento mental é esquecimento do espírito
quando ele reencarna. Acharam aí? Ela é meio forte, essa parte. Olha o que ela fala. O tamponamento mental na transmigração de intermundos foi parcial. Quer dizer, quando o espírito veio do outro planeta para reencarnar na Terra, aquele esquecimento foi parcial. Então, ela chama de símios psíquicos. Símio, gente, é macaco, tá? Então, olha o que ela diz. Os símios psíquicos, isto é, eles se achavam ainda meio que ligados à animalidade. Os símios psíquicos, quando fora do corpo pelo sono físico, quando a gente dorme e sai do corpo físico, né? Não desencarna, mas a gente recupera parte da nossa lucidez espiritual. Os símios psíquicos, quando fora do corpo pelo sono físico, tinham noções claras do sucedido, como o Renato disse, acendendo o destrutivo pavio da inconformação ao regressarem à carne, quando voltavam a acordar, dilatando a sensação de prisão, ódio e rebeldia. O ato de rebelar-se passou a ser uma constante nas comunidades que se formaram. Estamos falando de um tempo aproximadamente de 30 a 40 mil anos passados. Bom, gente, só para vocês terem uma ideia, o Homo sapiens, ele existe na Terra há 300 mil anos. O Homo sapiens somos nós, tá? Com o nosso corpinho. E as primeiras civilizações há 6 mil anos. Quer dizer, ela está falando aqui dos Homo sapiens ainda que existiam, as tribos, e que eles foram reencarnados nessas situações. Então, eles se achavam que estavam sendo castigados por reencarnar neste corpo muito animal para eles, né? Que realmente é de fato. E a nossa semelhança ao chimpanzé é 95% genético, viu, gente? Nossa semelhança aos animais, principalmente aos chimpanzés, gorilas e outros macacos, 95%. Quer dizer, é um troço assombroso a nossa animalidade. Mas, realmente, esse nosso córtex pré-frontal, esse 5%, faz uma grande diferença, que até hoje os cientistas estão estudando o que faz a diferença. Ô, gente, só é até assustador, gente, que a nossa semelhança genética, a mosca da fruta, sabe aquela mosca que fica voando em cima da sua fruta podre? Pois é, a nossa semelhança genética dela é 80%. Então, vocês verem que tem um negócio aí bem diferente, né? Poxa, que diferente que eu tenho de uma mosca da fruta. Então, eles se achavam realmente, poxa, me castigaram, me colocaram num corpo bem animal, segundo os pensamentos daqueles seres que, de certa forma, deixou para nós essa falta de identificação com essa vida. Porque a gente quer realmente ser perfeito. E ela continua falando. Surgem, neste contexto emocional e psicológico, em 10 a 20 mil anos atrás, as primeiras manifestações do perfeccionismo. O anseio neurótico de resgate do perfeito dentro da concepção dos anjos decaídos. Um litígio, isto é, uma briga que essas almas deportadas assumiram com Deus para provar a grandeza que supunham possuir. O que ela quer dizer com tudo isso, gente? É que realmente é a questão do anjo decaído. A simbologia de Adão e Eva, por trás está isso. Esses seres que deixaram o paraíso deles no outro planeta para reencarnar aqui. Então, foram castigados realmente a viverem como homens. Então, é um assunto complexo, depois a gente pode até estudar isso, não é o escopo do nosso estudo, mas atrás de Adão e Eva existe toda uma simbologia espiritual, que são justamente esses povos capelinhos, né? Ou raças adâmicas, como diz Emmanuel, não é isso mesmo? Tem até a teoria do Emmanuel, são as raças adâmicas, que são esses povos egípcios, maias, incas e astecas, espíritos vindos de outros planetas. São os Adões que deixaram o planeta, né? Ou a Eva, propriamente dito. Então, gente, o que ela quer dizer em termos práticos? É a nossa dificuldade, muitas vezes, de aceitar uma vida não perfeita que nós temos. É a vida nossa. E o que nasce pronto é caderno, caneta, celular. Nós não estamos prontos. São espíritos em constante processo evolutivo, como todos os seres, desde a bactéria do vírus até realmente o planeta Terra. O espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele lança uma tese de que o próprio planeta Terra, através dos seus vulcões, tempestades, sua instabilidade planetária, está em processo evolutivo para chegar justamente a um planeta estável, de um clima sem extremos, igual nós reclamamos esses dias em Juiz de Fora, né? Extremo calor, extremo frio, às vezes, o que é isso? Eu estava até comentando aqui com minha esposa, né? Que segundo a notícia do plano espiritual, pelo menos em algumas colônias espirituais, o clima é ameno, segundo também, sem extremos. Assim, poxa, quando é que nós vamos chegar a ter isso? Então, o planeta está em processo evolutivo. Isso tem um valor muito didático para nós, de que muitas vezes os nossos extremos ou dos nossos altos e baixos, existe uma que nós não queríamos, mas é uma questão de aprendizado para nós,
para nós aprendermos a aceitar esses extremos, para aprender este equilíbrio, para aproveitarmos os extremos. Está até no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, evocando o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem muito bonita, que ele diz que, eu não lembro qual a mensagem de quem, diz que o homem ainda na Terra, ou o espírito desencarnado, ele ainda necessita dos extremos para ter a noite para valorizar o dia, ter a doença para valorizar a saúde e assim por diante. Até quando nós vamos precisar disso, eu não sei, gente, mas isso ainda é muito didático para nós, né? A gente aproveitar as coisas mais simples. E segundo os estudos na área da psicologia, mesmo da neurociência do comportamento, um dos caminhos para a felicidade, não se tem como ter felicidade 100%, mas de ter essa paz, essa tranquilidade, é a valorização das coisas mais simples, em que você deve valorizar as coisas mais simples do dia a dia. Quer dizer, a gente sai para entender uma complexidade, para ser feliz precisa ser muito complexo. Não, os estudos estão mostrando e puxando nós para aquela vida mais simples que os nossos ancestrais ou que nossos bisavós tinham, que realmente vai nos produzir a verdadeira felicidade ou a estabilidade emocional. Que, como nós discutimos a última vez aqui, estamos numa cultura que o nosso cérebro está sendo viciado para ter prazer, precisa de muita coisa prazerosa para despertar dopamina. Não sei se vocês lembram disso. Então, isso é um veneno para o nosso cérebro, né? A gente treinar o nosso cérebro para querer sentir no prazer, precisa ter muito prazer, muita dopamina. Não, o cérebro precisa ter um equilíbrio para isso. Por isso, todos precisam achar um caminho que é muito pessoal para encontrar justamente o significado da vida. Segundo os trabalhos em neurociências, esse significado da felicidade saudável está nas coisas mais simples do dia. Desde valorizar o abraço, o beijo, a questão de olhar a natureza, que essa geração que está chegando, sem querer colocar a nossa parte fora, está muito delicada, que é realmente produzir muita dopamina para o cérebro sentir algum prazer. Então, a gente precisa produzir, de fato, dopamina e muito nas coisas mais simples, para que realmente a gente possa ter esse equilíbrio que as neurociências dizem, né? Que é a ciência da felicidade. Tem um ramo da neurociência que chama ciências da felicidade. A gente pode discutir isso aqui uma hora. Que, resumindo, ela fala sobre isso, tá, gente? Das coisas simples do dia a dia. Das coisas mais básicas. Oi? Falar isso para nós aqui, que ainda somos da geração anterior, é fácil de entender. Quando você fala coisas simples, eu penso que no meu cafezinho, eu ficar quieta dentro de casa, né, fazer meu joguinho ali, escrever a caneta, né, fazer minha palavra cruzada, e isso traz uma felicidade. Mas quando você penso na minha neta, eu fui criada com tanto estímulo, não vai nem saber o que é um celular antigo, não vai saber nem o que é não sabe? Então, como fazer para salvar essas novas gerações que já estão viciadas? Acho que nós estamos num choque de gerações, né? E para que isso, vamos dizer assim, tenha um bom final, a ciência, a medicina, até mesmo as religiões, tem que dar uma atenção especial, que eu não sei qual é, entendeu? Mas que até a própria educação, né? A própria educação nas escolas, precisam de ter um olhar atento a isso, porque é outra geração, e é uma distância tão grande dessa geração nossa, né? A minha mais um pouco, né? Mas a de vocês e a que está chegando é um abismo tão grande que eu não consigo, eu confesso, eu não consigo acompanhar e imaginar o que passa na cabeça e no pensamento dessas pessoas aí, nas atitudes, porque é outra realidade. Então, acho que a neurociência, a medicina, a educação vai passar muito aperto, e já está passando, né? Para poder ajudar essas pessoas a voltar para o simples, né? Ângela, é justamente isso, bem colocado. A questão do simples, eles falam sempre isso. A questão de voltar para sentir prazer nas coisas mais... É treinar o cérebro nosso e dos nossos filhos. Eu passo por isso, eu tenho 2 meninas. A questão do mais simples. E o que vai acontecer, que já está acontecendo, o
nosso amigo Renato entende aqui muito bem de tecnologia, minha esposa também. A tecnologia está num avanço fora do comum, está chegando os robôs aí, não é mais tecnologia, nos dando respostas rápidas, e cada vez mais as pessoas vão ter um prazer rápido. Um deles é o nosso celular aqui, né? Se só para vocês terem uma ideia, gente, o celular ele é um dos maiores drenadores de atenção quando nós estamos trabalhando e estudando. É até uma técnica que eu estou ensinando para vocês, validada cientificamente. Quando você estiver estudando ou trabalhando, tira o celular do seu campo visual. Mesmo ele desligado, o nosso cérebro fica ligado a ele. Por quê? O celular é uma fonte rápida de prazer. Você quer ver um meme, você quer entrar no WhatsApp, ver a mensagem de alguém. E o cérebro já está preparado para isso. Lembre, o nosso cérebro gosta de prazer rápido e fácil. Guardem isso. O nosso cérebro gosta de prazer rápido e fácil. É óbvio que eu prefiro o pudim gostoso da vovó ou da mamãe do que comer uma comida mais saudável. O meu cérebro tem que trabalhar mais para isso, tem que ganhar mais, justamente, significado para isso. Mas, realmente, ele gosta de prazer rápido e fácil. Guardem isso, gente, para tudo. Então, só dando um exemplo para vocês, que o celular, ele drena rapidinho essa nossa atenção, porque dá um prazer rápido e fácil. Então, tirar do seu campo visual quando você está querendo fazer alguma coisa. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a tecnologia vai chegar a tamanho estado de dar um prazer rápido e fácil para as pessoas. Aqui só tem adultos aqui, eu posso falar sobre isso. Falo até sobre sexo virtual, dando até prazer físico no sexo virtual. Eu não vou entrar em detalhes, mas vai chegar isso, tá, gente? Como já está chegando. Então, o que vai acontecer, Ângela, já está acontecendo? Vai haver uma saturação do sentido, do significado, ao ponto de, infelizmente, muitos tirarem a vida antes do tempo, né? Se matarem, mas começa a voltar ao básico. Começa a ter fome do básico, do simples. É o que está acontecendo nessa geração, tá, Ângela? Que é um dado positivo. É uma tristeza. Olha só, voltando às emoções, gente, olha que coisa bacana. Como a tristeza tem uma função evolutiva. Olha só, a tristeza, as emoções básicas, lembram dela? Medo, tristeza, raiva, aqui justamente o nojo, a surpresa, são emoções básicas e elas são adaptativas. Então, a tristeza faz bem, faz com que a pessoa, justamente, ela se adapte ao meio, ela volte às coisas mais saudáveis para a sobrevida. Então, quando a gente tem muito prazer, está tudo muito fácil, fica saturado, o que o cérebro faz? Começa a diminuir a dopamina, Ângela. Chega, ele começa... Aí você quer mais para ter dopamina. Chega um ponto que fica saturado. Você já viu que quanto mais escolha você tem, você fica difícil escolher? Tá demais, você começa a ficar incomodado, igual quem vai assistir o Netflix da vida. Tem tanto filme, mas por quê? Isso chama justamente de fadiga de escolha, tá? Em neurociências. Quando você tem muita coisa para escolher, começa a ficar incomodado, você começa a ficar cansado. É isso que a geração está sentindo. Uma fadiga de escolha que leva o cérebro a diminuir a dopamina. Então você começa a voltar para o básico. Isso é um fenômeno que vai acontecer, já está acontecendo. Claro, muitos vão pagar caro por isso, mas é um fenômeno, Ângela, do próprio processo evolutivo. A nossa tecnologia, quem aqui entende tecnologia muito mais do que eu, sabe que vai chegar ao extremo. Ao extremo, você perguntar o que você quiser, fazer o que você quiser através da máquina. Mas vamos voltar a dar mãos dadas, ter fome da natureza, de ter um papo num café, ou como estamos fazendo aqui, né? Interessante que a pandemia nos fez essa fome de ter contato pessoal, né, gente? É muito interessante. E aqui, tem mais um tempinho aí, mais 2 minutinhos, só rapidinho. Um trabalho no livro científico que eu li um ano retrasado, foi compartilhado com o meu professor de neurociências, de que o contato humano foi feito através de pesquisas de idosos isolados que sentiram solidão, se melhorava essa solidão deles através do contato virtual, que nós estamos tendo. Os trabalhos científicos mostraram outros idosos tendo contato pessoal. E os trabalhos científicos demonstraram que esse contato virtual não melhorou a solidão deles. Somente o contato físico, mesmo sem tocar a pessoa. O cérebro, o mecanismo dele não entende isso aqui que eu estou tendo contato de fato com vocês. Claro, pode melhorar um pouquinho a saudade, mas o contato físico é o animal, é o visual. O cérebro entende que ali tem um afeto, ali tem um contato humano. Olha que interessante. Então, esse momento de saturação do virtual vai acontecer, como já está acontecendo, vai adoecer se não soubermos usar isso para o nosso crescimento, e vamos cada vez mais voltar ao básico, que é a que a espiritualidade nos chama para o simples. O simples, sem ser, vamos dizer assim, sem negligenciar
questões importantes para a nossa vida, mas o simples do saudável, né?